Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Neste sábado, o nosso Evangelho é de Lucas, capítulo 14, versículo 1 e versículos do 7 ao 11. Hoje nós ouvimos no Evangelho que Jesus mais uma vez tinha sido convidado para comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e era exatamente também em um dia de sábado. É bastante interessante que quando Jesus chega ali naquele lugar para cear com aqueles que o convidaram, começa a perceber que existia uma movimentação entre os convidados e um comportamento um pouco até constrangedor, porque todos estavam procurando formas de se sentarem nos primeiros lugares, aqueles lugares que eram considerados para as pessoas mais importantes, mais ricas, mais poderosas, que eram os amigos mais próximos do dono da casa. Tudo isso eram condições para que demonstrassem desta forma, ao se sentar nos primeiros lugares, que eram pessoas poderosas, que tinham o seu status social elevado. E diante daquela situação, Jesus propõe aos seus ouvintes uma parábola, contando e orientando a eles que quando fossem para algum lugar, procurassem sentar-se nos lugares que eram destinados aos menores, aqueles que eram considerados os pequenos, que buscassem os lugares que não eram de honra, porque dessa forma, se sentando e procurando aquilo que era menor, de alguma forma, portanto, se humilhando neste sentido de agir com humildade, poderia ser que o dono da casa, o dono da festa, os chamasse para ir mais acima, para os lugares melhores e mais honrados. Isso seria para eles, sem dúvida nenhuma, uma grande honra. E Jesus terminava esse evangelho dizendo que aquela pessoa que busca se elevar seria humilhada, e aquela pessoa que busca, por meio da humildade, uma vida sóbria, esta sim seria exaltada. Isso é interessante para nos fazer refletir a respeito de como nós pensamos que é a nossa vida e como nós também agimos diante das situações e diante das pessoas, porque às vezes nós pensamos que a nossa vida está em uma condição muito grande, de um grande status social. Pensamos que somos importantes, que somos melhores do que os outros por causa de alguma condição financeira, intelectual ou de algum tipo de poder que exercemos, mas nós deveríamos voltar sempre, conforme nos ensina o Senhor, a este caminho da humildade. Temos que nos recordar que quando Jesus fala sobre esta humilhação, no sentido desta palavra, não significa de ser desprezado, de desvalorizar-se, de pensar-se menor ou pior do que as outras pessoas, não é nada disso. Esse humilhar-se de que fala o Senhor é no sentido da busca da humildade. Quando sabemos fazer-nos pequenos, reconhecendo o nosso valor, mas reconhecendo o valor da outra pessoa, então é este caminho que nos faz grandes. Por isso vamos pedir ao Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, que jamais nos deixemos levar por este afã de ser grandes, de sermos maiores, importantes, melhores do que as outras pessoas, porque este não foi o caminho que o próprio Cristo trilhou. Foi pela humildade que Ele chegou à glória da ressurreição. Peçamos também ao Senhor que cada um de nós tenhamos condições de trilhar também este mesmo caminho, para que um dia o Senhor nos glorifique por meio da nossa busca humilde do seu reino e do amor e do reconhecimento da outra pessoa em todo o seu valor. Que Deus nos abençoe.